Vamos falar, né, de educação do campo, claro, e aqui a gente vai trazer hoje um pouquinho da prática. E é essa a ideia, de que a gente mostre um pouquinho das práticas pedagógicas dentro da escola do campo, mais específico, né, dentro da escola ou das escolas onde você já esteve enquanto professor, certo? Então, a gente já começa falando um pouquinho dessas práticas e eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre como acontece, né, essas práticas pedagógicas dentro da escola do campo, né, e que a gente sabe que tem as suas especificidades diferentes de uma educação urbana, né, como que acontece isso, principalmente para quem não conhece, né, ou que já tem o seu primeiro contato com a educação do campo. Minha experiência com a educação no campo, ela acontece na Ecoescola Thomas A. Kempis, que é uma escola privada, filantrópica, localizada no município de Pedro II, no Piauí. E este ano a gente está fazendo 20 anos de atuação. É assim, um marco muito importante para a gente, porque ao iniciar em 2001, era uma experiência totalmente inovadora, né, a proposta que a gente trazia, porque diferente da educação rural, né, era realmente a proposta de uma educação que priorizasse as práticas do campo, né, que trouxesse uma valorização e um formato novo, realmente, do cotidiano escolar, né, das práticas pedagógicas. Então, a gente se propôs a realizar uma educação contextualizada para a convivência com o semiárido, trazendo jovens de várias comunidades rurais, né, e também aceitamos da periferia da cidade, porque, em geral, eles são filhos de agricultores, filhos e netos de agricultores, né, então eles têm uma origem também no campo, eles têm uma referência muito forte, uma ligação muito forte com o campo. E aí a gente, quando começou lá atrás, por que a proposta era inovadora? Porque, além das atividades pedagógicas, nós tínhamos uma parte diferenciada, que são as práticas agroecológicas. Então, no dia a dia da escola, né, no currículo escolar, são incluídas várias práticas agroecológicas, criação de abelhas, de cabras, horticultura orgânica, criação de galinhas, né, pequenos animais, culturas adaptadas ao semiárido. E outras práticas também agroecológicas são desenvolvidas lá dentro, compostagem, nós temos a reciclagem de papel. Então, assim, no nosso formato, os nossos estudantes, eles ficam o dia inteiro na escola, eles chegam às 7h15, saem às 17 horas, e nesse tempo, então, são desenvolvidas tanto as práticas pedagógicas quanto práticas agroecológicas. E isso já foi um diferencial. E isso, num primeiro momento, causou até uma certa resistência, né, porque havia, pode-se dizer assim, toda uma visão negativa, né, de que os alunos iriam para aquela escola para trabalhar, né. Então, a gente precisou construir realmente, ao longo desses 20 anos, uma proposta educacional mesmo que fosse, vamos dizer assim, confiável, né, para a comunidade, que a comunidade viesse a acreditar nela e que os nossos estudantes pudessem também não perder esse vínculo, né, das práticas do campo, mas adquirir aqueles conhecimentos que, historicamente, a gente sabe que sempre foram relegados a um segundo plano para os jovens do campo. A gente sabe que lá atrás, há 20 anos, quando a gente pensou a ecoescola, foi exatamente percebendo esse contexto de que os estudantes das escolas do campo, eles eram considerados muitas vezes subestudantes, vamos dizer assim, né? O professor, em geral, era o da cidade, que ia para a comunidade rural, dava sua aula e ia embora. E esse estudante, muitas vezes, ele tinha uma carga horária até menor de estudos, principalmente na questão de não acreditar muito no potencial daquele jovem. A perspectiva dele, em geral, era a migração. Hoje a gente sente que isso está voltando, infelizmente. Então, assim, ela foi pensada para atender isso, né, para desestruturar, vamos dizer, esse pensamento de que o jovem do campo, o que a gente propõe é que o jovem do campo é capaz, que ele precisa ter uma educação também de qualidade, do mesmo jeito que o jovem da zona urbana, né, que ele é um sujeito de direitos
igual a qualquer outro. Então, a nossa proposta foi muito voltada para isso, para valorizar realmente as práticas do campo. E aí, por isso, no cotidiano escolar, né, foi incluído essas práticas, não como de forma técnica, né, a gente não tem, a nossa escola é de ensino regular mesmo, né, é modalidade regular, ensino fundamental anos finais e ensino médio. Mas ele tem essa prática, que é a prática mesmo da vivência, né, de pegar na terra, de cultivar, né, de cuidar, de observar, de aprender e de valorizar, né, e de fazer também a troca, né, com os seus familiares, que em geral são famílias que têm já como fonte econômica realmente o trabalho no campo. O estudante vem para trabalhar, eu vejo aquela mentalidade eu vou fazer um link muito estranho, mas vai fazer sentido. Karate Kid, sabe? O Daniel LaRusso que tá lá limpando terra, né? Varrendo, pintando cerca. E, eu tô vindo para trabalhar. Não, você tá aprendendo. Aqui são muitas outras coisas que a gente consegue conectar com uma ação. E aí eu venho com esse questionamento na cabeça, que as pessoas estão começando a observar, estão começando a notar que está fazendo diferença. Eu acho isso super importante. E aí, na visão da professora Jaqueline, assim, quais são as práticas pedagógicas que mais favorecem o desenvolvimento desses alunos? Sabe, pensando claramente nessas escolas do campo, principalmente nessa que você está atuou e vai atuar, e a gente está esperando aqui, porque eu estou super empolgado já. Para gravar, vamos dizer assim, tudo isso, essa desconfiança em relação a esse modelo que estava sendo implantado, a gente ainda tinha uma das práticas, né, que era os próprios alunos serem responsáveis pela limpeza da escola. Então, os próprios alunos limpam suas salas, os próprios alunos lavam sua louça, né, o que eles usam, eles têm que cuidar. E isso é uma das práticas que a gente pode ver assim, que por trás tem uma série de aprendizados que são muito importantes, né, para realmente quebrar uma série de preconceitos. Por exemplo, principalmente a gente sabe disso, que muitas vezes existe uma cultura de que meninos não podem lavar seu prato, né, meninos não vão à cozinha, os meninos não ajudam na produção de alimentos, né? Então, assim, esse trabalho coletivo, né? Esse trabalho integrado, meninos e meninas, e participar das práticas do cotidiano escolar realmente, é uma das práticas pedagógicas que não estão lá dentro da sala de aula, mas que acontecem dentro da escola e que são muito importantes para criar outros valores, quebrar alguns conceitos também que precisam ser quebrados, dentre eles essa questão do que é o trabalho do homem, do que é o trabalho da mulher, a valorização também do espaço que a gente usa. Então, essa ideia de que a gente precisa cuidar do espaço que a gente usa, né, isso é algo muito importante. Então, assim, quando você vê um aluno varrendo o corredor da escola, né, não é um simples ato de limpeza, mas por trás dessa prática existe todo um aprendizado muito valioso, muito importante para esse jovem, né? Então, uma das práticas é isso, é o envolvimento realmente no fazer da escola, né? No que acontece na escola. Então, ele se envolve na programação de um evento, ele se envolve na produção do alimento do dia, porque cada dia a gente tem um aluno que vai para a cozinha ajudar o pessoal da cozinha a produzir o almoço, né? Ele se envolve em todas essas atividades. Uma outra coisa importante, o trabalho interdisciplinar, que é tão falado, mas que na prática é muito difícil ainda de ser realizado, né? Esse trabalho que realmente integra professores, que integra equipes. Então, a gente tem uma prática de a cada ano, porque a escola, como o próprio nome diz, né, eco-escola, então ela tem toda uma filosofia de preservação ambiental por trás. A gente tem a cada ano a escolha de um tema para ser, naquele ano, a gente pensar mais sobre ele. Por exemplo, um dos últimos, lixo, né? A gente tem a questão ambiental voltada para, vamos trabalhar o lixo. E aí, durante o ano todo, a gente tem, então, alguns momentos, né, de projetos interdisciplinares em que a gente vai pensar aquele tema coletivamente. Então, essa ideia de ter um tema
né, gerador, que vai desencadear alguns momentos dentro do calendário do ano letivo, é muito importante, porque aí todo mundo se integra, né? Um dos últimos mesmo que a gente teve foi cisternas, né? Então estava sendo construída uma cisterna dentro da escola. Então vamos transformar isso aqui num projeto interdisciplinar, né? Então o professor de matemática ia lá, calculava a área, né? O professor de história vai lá e pesquisa a história das cisternas e traz todo esse resgate histórico. O professor de ciências vai até outros locais onde já são utilizadas cisternas e faz uma pesquisa, né, do uso da água nesses locais. Então, assim, todo mundo, o professor de português vai lá e cria um folder, cria um material expositivo. Então, assim, todo mundo se envolve em torno daquele tema e o aluno vai percebendo que ali existe um aprendizado, né, que ultrapassa as paredes de cada disciplina, né? Existe realmente um trabalho integrado. E aí ele tem a possibilidade de produzir, com os projetos interdisciplinares, ele produz arte, né? Ele produz literatura, ele produz um monte de saberes que muitas vezes só lá o professor, na sua turma, com o seu conteúdo ali do livro didático, não daria conta, né? Então, uma das práticas é essa, o trabalho interdisciplinar. Um outro, a gente muito, e que no campo isso é muito necessário, é realmente a transformação de todos os espaços em espaços de saber, né? Em espaços que a gente ultrapassa realmente a sala de aula, a gente sai da sala de aula e ocupa embaixo do pé de tamarindo, né? Então, embaixo do pé de tamarindo vira um espaço de sala de aula, né? Vira um espaço de discussão, vira uma roda de leitura, né? A gente tem uma trilha, dentro do espaço da escola, a gente tem uma trilha com algumas árvores catalogadas, árvores da região semiárida, né? Então, a gente tem essa trilha e ali se faz um percurso. Então, isso é um espaço também utilizado, né, como uma sala de aula. Então, a utilização, sair realmente da sala de aula. E a própria comunidade do aluno, né? A própria comunidade de onde ele vem, é também um espaço de aprendizagem, que essa é uma outra prática muito importante, que é esse intercâmbio, né, esse link com a comunidade, com os pais. Então, tá estudando sobre água, como é que está a água na sua casa, de onde vem, como é o consumo, como é que a mãe cuida dessa água, como é o envolvimento das outras pessoas no cuidado e no uso dessa água, há desperdício, não há desperdício. Então, a gente tem uma disciplina que é voltada para essa prática de agroecologia, que nós temos os momentos teóricos, né? Então, por exemplo, no 6º ano, durante o ano letivo, ele estuda sobre horticultura e fruticultura. E ele faz, então, o link com a família, né? Vai lá buscar em casa informações de como é o cultivo disso, como são os usos. Nós temos uma área de plantas medicinais. O espaço, gente, das plantas medicinais é um espaço de muita riqueza em termos de conhecimentos, né? Um espaço de muito aprendizado. Você tem o espaço da horta, eu costumo dizer, o espaço da horta medicinal é o espaço ali onde há realmente aquela integração entre saber popular e saber científico, né? É um espaço, assim, fértil para você visualizar isso, né? Como se dá esse intercâmbio, esse entrelaçamento entre saber popular e saber científico. Você vendo como as famílias utilizam aquelas plantas, como é o cultivo, e aí o que vem a ciência por trás disso, né? Então, assim, essa prática é muito importante, dessa utilização desses espaços, né? De você complementar, vamos dizer assim, a vida com os livros e os livros com a vida, né? Fazer essa troca realmente. Então, acho que são essas as principais práticas, né? Essa integração com a vida da escola mesmo, né? Com as atividades que acontecem, o aluno está envolvido, você vê o aluno, tem um aluno na sala de aula, tem um outro que está lá na horta, tem um outro que está na limpeza, né? Então, você está vendo os alunos ocupando os diversos espaços, né? E esses espaços são espaços considerados espaços de aprendizagem, né? E essa questão dos projetos interdisciplinares. Professora, com licença da palavra, assim, um momento de entrevista, eu gostaria de saber como que a senhora já está se sentindo, assim, em 2100, porque a senhora está 1000 anos-luz da gente. O que é isso? Eu tô...
é isso, assim, eu tô tentando encontrar palavras, porque, gente, que incrível, de verdade, assim. Olha, e ainda tem algo que você adora e que a gente tem lá, que eu nem falei, que é a parte das oficinas de arte e cidadania. Então, a gente tem a cada semana as oficinas que eles escolhem, né? Os alunos escolhem a cada ano, eles ficam naquela oficina realmente por um ano, eles fazem uma experiência no início, para conhecer um pouquinho a oficina, mas depois eles têm que ficar realmente uma. Porque se você deixar mudar, eles ficam mudando, né? Porque um amigo vai para lá, então eu vou também. E eu entrei na oficina de culinária pensando que eu ia só lanchar e não foi. Então a gente tem a oficina de culinária, a gente tem a oficina de teatro, a gente tem a oficina de capoeira, né? A gente tem a oficina de reciclagem de papel. Temos algumas oficinas, elas são fixas, né? Assim, todo ano a gente tem, é certeza. Mas outras a gente vai mudando, porque essas oficinas, a gente depende muito, a monitoria delas depende muito dos professores que chegam, em que eles podem colaborar. Então, tem ano que é maravilhoso. A gente tem um professor de geografia que ele é ótimo em artes plásticas, então ele vai fazer uma oficina de artes plásticas, né? Complementando carga horária. Então, isso é muito bom. E aí a gente tem isso. Aí na de teatro, por exemplo, a gente tem esse envolvimento também, procurar valorizar, claro, com todos os objetivos que uma oficina de arte tem, mas a gente tem também, além de desenvolver as habilidades, de trabalhar a autoestima desses alunos e um monte de outras coisas boas que as oficinas favorecem. Mas, por exemplo, na de teatro a gente trabalha muito a questão do semiárido, né? De ver obras do semiárido, de valorizar a música, né, da nossa região. Então, a gente faz adaptações de obras, a gente faz estudos sobre autores regionais e adapta trechos, e o aluno, porque um trabalho, por exemplo, com música é algo muito difícil, vamos dizer assim, né, para incutir uma música de qualidade, vamos dizer assim, fazer o jovem ouvir uma música de qualidade. Então, a oficina ela tem essa função também, né, de fazer o jovem ter contato com essa cultura que muitas vezes não é a cultura de massa, né, que é essa cultura mesmo nossa, da nossa identidade, e que nos fortalece, mas que muitas vezes a gente nem tem tanta oportunidade de ter contato com ela. Então, as oficinas também elas têm esse objetivo. E é isso, o dia a dia, né, como é organizado o dia na escola, já vai favorecendo essas práticas de valorização do campo, né, eu tenho um depoimento de alguns alunos, numa época a gente fazendo um trabalho, alguns alunos deram um depoimento que para mim foi muito, para mim que estou na escola desde o início, foi muito revelador, né, há coisas que precisa alguém dizer para a gente realmente sentir a importância. Então, esse aluno dizendo que quando não estudava na escola, antes de estudar na escola, no campo ele tinha realmente ele carregava essa carga, né, de estereótipos que tem o jovem do campo. Então, ele achava realmente que não tinha possibilidades, ele achava que a fala dele era errada, né, que as possibilidades que ele tinha eram realmente muito poucas. E quando ele vai para a escola, isso me chamou muita atenção, porque ele diz, quando eu comecei todo dia cuidar daquela horta, um dia eu cuidava da horta, um dia eu cuidava de cabras, um dia eu cuidava de galinha, aquele momento que eu estava cuidando, né, ultrapassava o ato de cuidar, eu não estava só cuidando de uma horta, eu estava entendendo aquilo, entendendo de meio ambiente, eu estava entendendo da importância da agricultura, eu estava entendendo a importância do trabalho, do cuidado que meu pai, do trabalho que meu pai realiza. Então, ao cuidar de uma cabra, e meu pai cuida também, eu estava entrando no mundo dele, né? Conhecendo também o mundo dele. Então, ele fala que essa prática para ele foi muito significativa, foi transformadora, né? E esses relatos, assim, eles fortalecem muito a gente, né, do jovem perceber isso, que antes eu não valorizava o que é do campo, eu achava realmente que era inferior, mas ao fazer isso, ao cuidar também dessas práticas, né, dessas culturas, eu aprendi o valor disso, e eu comecei a aprender a valorizar lá o trabalho do meu pai, né? Ver que mesmo sendo desvalorizado socialmente, mas é uma importância, e começa a dizer, a gente coloca comida na mesa de todo mundo, né? Então, aí você vê
como uma prática cotidiana ali, que muitas vezes eles vão não com tanta vontade, né, porque nem sempre é bom ir limpar lá a casinha das cabras, o aprisco, às vezes eles voltam bem sujinhos, sabe? Mas quanto aquilo é transformador para esse jovem. Sim, é o que eu ia falar, a participação nas ações são muito importantes. Quando a gente coloca as pessoas para trabalhar e se coloca naquele meio também, tem uma visão totalmente diferente. Que aí não é só, eu sou obrigado a fazer isso. Eu não estou com vontade. Primeiro que vontade é uma criação que eu não sei nem de onde veio. A gente tem vontade de fazer nada, a gente faz porque tem que fazer. E aí a graça é tentar aproveitar esses momentos que a gente tem que fazer. E aí como é que a gente aproveita? Aprendendo. Uma parte legal é que também eu consegui catar, assim, né, a essência que é o protagonismo deles, ou seja, eles estão participando daquilo, eles estão inteirados, eles estão aprendendo, e o pertencimento, que eu estou fazendo, eu tenho a responsabilidade disso, e eu sei que aquilo ali é meu também. Isso faz muita diferença, porque quando a gente vai tratar sobre raízes, né, esse enraizamento, o protagonismo e o pertencimento são, assim, esses dois fatores mudam tudo. Como é que eu vou falar para um jovem que, não, você pode estudar fora, não tem problema fazer uma universidade, ir para fora do país, mas saber que você é de lá muda tudo. Eu sou pernambucano, então, assim, eu venho para Paraíba para poder estudar, o pessoal sempre tira onda de mim, porque pernambucano é maior em tudo e primeiro em tudo. E quando a gente estuda em Pernambuco, a gente sabe que muita coisa e aí precisa falar para todo mundo, olha, a gente fez isso, a gente começou assim, e essa parte de enraizar é super importante. É tão desafiador essa questão de trabalhar essa identidade e trabalhar essa valorização desse espaço, das nossas histórias, do que a gente é realmente, é tão desafiador. E para nós aqui, que somos Nordeste, mas que somos piauienses, não sei se você bota isso no vídeo, tá? Pode ferir aí, mas é muito mais, porque quando você vê cultura nordestina, do que se fala? Paraíba, Pernambuco, meu amor, Bahia, né? Então, esses são realmente nordestinos raiz, que tem todo... E aí a gente fica aqui ainda pertinho do Ceará, né? Que também tem uma cultura nordestina muito forte. E o Piauí, realmente, a gente não é tão expressiva assim, né? Então, você ainda tem que trabalhar essa questão de pertencimento. Nós somos esse Nordeste da cultura, né? Nós somos o mesmo Nordeste aí do Ariano Suassuna, do Luiz Gonzaga, né? Nós somos esse Nordeste também, né? Embora nosso estado seja menos expressivo, essa questão mesmo da cultura nordestina, vamos dizer assim. E a gente tem toda uma história também, né? Que a gente... a própria construção histórica do nosso estado, ela deixou muitas dessas marcas mesmo de negação da nossa identidade, de uma autoestima mesmo que não foi tão, né? A gente foi colonizado por vaqueiros, né? Por senhores de terra, de gado. Então, e quem eram os outros? Os outros eram os que cuidavam do gado, simplesmente, não eram, vamos dizer assim, não eram nada, né? Então a gente tem aí toda uma formação histórica também de olhar muito para quem está lá em cima e precisar trabalhar muito a nossa autoestima mesmo. Professora, já que também estamos falando de cultura, e você falou também da participação, né, do link que os jovens fazem com o seu cotidiano, né, dentro das suas casas, enfim. Eu queria saber, assim, como você percebe essa questão da importância da inserção, na verdade, da comunidade dentro da escola, né? De como você percebe esse movimento de trazer a comunidade, né? Eu digo comunidade não só os familiares, né, das crianças que estão ali, mas a comunidade de uma forma geral mesmo, para dentro de uma escola do campo. Como que você vê esse movimento? Isso é qualquer escola, né? Seja ela urbana ou rural, isso é muito necessário. Não dá para pensar a educação sem fazer esse movimento, né? Tanto de sair da escola e ir para a comunidade, como levar a comunidade para dentro da escola, né? Isso é
necessário, e como eu disse, não se faz educação sem isso, não, né? Você não dá mais para você se fechar lá, e aqui é nosso mundinho, e quando a gente sair tem outra realidade lá fora. De qualquer jeito, a comunidade vai entrar dentro da escola, né? Então, a gente tem algumas estratégias, né, para fazer esse relacionamento se fortalecer e ser, vamos dizer assim, utilizado, não gosto muito dessa palavra utilizado, mas ser favorável ao processo de aprendizado, né? Então, por exemplo, a gente tem, como eu disse, a gente tem os projetos interdisciplinares. Geralmente, nesses projetos, a gente tem a parte da pesquisa em campo, né, que o aluno tem que ir até os lugares, descobrir as coisas. Por exemplo, a gente faz um projeto sobre o lixo, então ele tem que ir até a comunidade, ver como é que está sendo esse problema, dentro dos locais realmente onde eles moram, trazem essas informações, né, que foram coletadas com pessoas do seu convívio, e depois há um processo também de devolver essas informações, né? Então, a gente organiza momentos em que os alunos vão apresentar os resultados de um projeto, por exemplo, numa escola, né? numa comunidade. Então, vai na praça de uma comunidade, convida as famílias e apresenta um projeto, né? O resultado de um projeto, através de peças que eles criaram, através dos cartazes, né? Apresentar os dados que foram coletados. Então, essas, sim, são algumas estratégias que são usadas, porque é preciso realmente sempre essa percepção de que a escola não pode estar fechada, né, com os seus saberes que são considerados superiores, mais importantes, e deixar, né, todos os saberes que a comunidade tem de lado. Então, há essas estratégias, né, a possibilidade dessas estratégias. Há algo também assim, na nossa escola, ela está sempre aberta, né, a outros grupos, outras escolas também. Por exemplo, se a gente faz um projeto, a gente tem lá uma semana que a gente chama de Semana é Bom Saber, né, que geralmente é no mês de outubro. E a gente tem, então, cada dia, um dia destinado aos saberes de uma determinada área. Então, a gente tem o dia Bom Saber Linguagens, e aí a gente desenvolve toda uma programação voltada para a área de linguagens. É Bom Saber Natureza. E aí a gente, então, convida, né, outras escolas que possam ir até a nossa escola nesses dias, participar da programação do dia, né? E essa é uma forma de envolver. Ou a gente também, geralmente, na Semana da Água, por exemplo, em março, a gente organiza palestras, né, em que os nossos alunos vão até as outras escolas realizar palestras sobre aquele tema. Então, assim, sempre procurando, né, ocupar os espaços lá fora, a Câmara de Vereadores, por exemplo, apresentar alguma coisa ou participar de uma sessão de algo que está sendo mais discutido na cidade. Então, sempre esse movimento, né, de ver o que está acontecendo lá fora, de que forma isso pode gerar uma discussão, né, dentro da escola, e também de que forma trazer grupos para interagir, para participar, para estar junto mesmo nos momentos de aprendizado da escola, né, nos momentos de... A gente tem, por exemplo, em maio, um grande evento que é o Ecofamília em Festa, que é um dia em que vem a família toda, né? Todo mundo é convidado, a madrinha, tio, um monte. Geralmente a gente tem, é bem interessante, porque a gente tem alunos, quando chegam no sexto ano para serem nossos alunos, eles já foram lá várias vezes, sabe? Eles já participaram várias vezes, porque foram na Ecofamília em Festa junto com o irmão, junto com o primo. Aí depois eles contam, olha, eu já vim aqui, eu participei disso, eu já vi isso, é bem legal. Então é uma forma também de trazer a comunidade, né? Eles vão conhecendo as práticas da escola. E então, assim, a gente tem esse dia que é um dia realmente muito alegre, muito colorido, muito legal. É um dia também que a gente apresenta algumas produções das oficinas, que ainda está no comecinho do ano, mas já tem algumas coisas para apresentar. E a família fica lá, almoça com a gente organiza almoço coletivo, né? Bem, bem divertido. A gente pede para que você faça duas coisas. Primeiro, a gente pede para que deixe uma dica de um livro, um filme, uma série, enfim, uma dica para que esteja ouvindo, né, possa e se interesse pelo assunto, a temática,
possa se aprofundar um pouquinho. E também você pode já emendar uma mensagem, pode ser uma música, uma poesia, uma frase, enfim, uma mensagem final para quem estiver ouvindo. Você tem 1 minuto. Então, eu vou deixar uma dica de um livro que ele é de agora, de 2021. Quando eu vi essa pergunta lá, eu digo, meu Deus, tanta coisa que pode ser. Tanta dica legal, que eu gosto. Mas eu vou deixar um que é algo muito necessário nas escolas de educação do campo hoje. A gente está por dentro desse tema, que é o ensino antirracista na educação básica. É uma coletânea de textos organizado por Tiago Henrique Mota, que ele é mestre e é ligado à Universidade Federal de Viçosa, né? E ele é historiador e tem trabalha nessa linha mesmo de história africana, e ele traz, então, esse livro, ele traz várias colaborações que seriam muito importantes os professores, principalmente para os professores, né, fazerem rodas de estudo, grupos de estudo, fazerem leituras realmente desse material e aproveitar ao máximo, né, estudo antirracista na educação básica. Acho que é um tema muito atual, muito necessário. As escolas do campo, elas precisam pensar sobre isso, né, porque além de ser do campo, a gente tem também uma grande maioria de pessoas no campo que são negras, que tem toda essa vivência, né, de situações que precisa a gente falar disso, não continuar mascarando, porque eu acho que existe, né, toda uma situação mesmo de mascarar as coisas. Minha mensagem de encerramento é o seguinte: eu gostaria de dizer um poema, mas eu esqueci de procurá-lo. Era de minha autoria. Mas assim, gente, vamos acreditar, né, um dos grandes enfrentamentos que a gente vem tendo ao trabalhar em escola do campo é, muitas vezes, desenraizar a ideia de que o jovem do campo não pode, né? Não pode isso, não pode aquilo, e pode, né? Então, é acreditar realmente nesse jovem, acreditar na gente também como educador, acreditar no nosso potencial, no nosso poder transformador, naquilo que a gente está fazendo, e acreditar muito nesse jovem. Na nossa experiência de ecoescola, a gente tem visto, assim, muitos exemplos reais de jovens que tiveram suas vidas transformadas, porque eles se sentiram transformados, né, em relação a si mesmo, de acreditar em si, de saber que podiam fazer algo, e aí deram um outro direcionamento para as suas vidas e para as suas famílias também. Então, acreditar que o jovem do campo sabe, sim, que esses saberes são importantes, tem muito valor, né, e trabalhar nessa linha, né, de valorizar cada vez mais esse espaço de vida, de saber, de cultura, de milagres que é realmente o campo, né? Então, acreditar realmente na escola do campo e acreditar nós como educadores fazer o possível para esse espaço ser um espaço cada vez mais de direitos realmente, né? E que as pessoas que estão lá possam ser realmente cidadãos sujeitos de seus direitos. De toda forma, eu queria muito agradecer a participação. A gente está muito feliz e, como o Henrique falou, instigado a conversar mais. Mas que bom, assim, com certeza. Mas eu vou lhe mandar a mensagem no WhatsApp, porque imagino que daqui a pouco desliga isso daqui, né? Vai desligar na nossa cara. O Zoom é ótimo em qualidade, mas nos dá esse pequeno limite e aí a gente vai correndo. Mas com certeza a gente vai voltar a se falar, Jaqueline, porque eu tô mega encantado. Mega encantado, né? Assim. Tá bom. E só agradecer. Vocês virem aqui depois. Ah, com certeza.